Observação. Então todas as propriedades de limite que a gente já viu valem também para os limites laterais da mesma forma. Segunda observação segue imediatamente das definições que se o limite de uma função quando o x tende a A é L, então os limites laterais também são L. Tá? Então se eu tenho uma função cujo limite quando o x tende a A é L, então o limite quando o x tende a direita, à esquerda é L, e quando tende à direita também é L. Tá? Por exemplo, vamos lá, vamos a um exemplo aqui. Seja f de x igual a x quadrado se o x for menor ou igual a 1, e x mais 1 se o x for maior do que 1. Vamos lá, vamos calcular então o limite da f de x quando o x tende a 1 pela esquerda e o limite de f de x quando o x tende a 1 pela direita. Tá? Então vamos lá. Primeiro, quando o limite de f de x quando o x tende a 1 pela esquerda. O x tende a 1 pela esquerda significa que o x está tendendo a 1 com valores menores do que 1. Se há valores menores do que 1, qual que é a cara da minha função? É x quadrado. Então, nesse caso, o limite, a minha função é x ao quadrado, quando o x tende a 1 pela esquerda. Então, toda vez que eu tiver uma função, toda vez que eu tiver uma função dada por duas expressões, e duas expressões, então ela muda de expressão exatamente no 1, e eu quero saber o limite da função no 1, eu tenho que fazer os limites laterais. Tá? Então, primeiro, para x tendendo a 1 com valores menores do que 1, então ela vai ter essa expressão. E aí, como é x quadrado, a gente viu com polinômio, então a gente só troca o valor de x. Troca o valor de 1, então dá 1 ao quadrado, que é 1. Então, o limite à esquerda desta minha função é 1. E o limite à direita? Então vamos ver, o limite de f de x quando x tende a 1 à direita, então ele vai tender a 1 com valores maiores do que 1. Então quando o x tende a 1, mas com valores maiores do que 1, a expressão da minha função é x mais 1. Então isso é o limite quando o x tende a 1 pela direita de x mais 1. Como é um polinômio de grau 1, a gente viu que basta só substituir, já que vale as mesmas propriedades. Então isso vai ficar 1 mais 1, que é 2. Certo? Então o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda é 1. E pela direita é 2. Ok? Então olha só, a gente observa que o limite de um lado é diferente do limite de outro. Então, olha só, se o limite existisse, se o limite da minha função, quando o x tendesse a 1, existisse, então, e desse um certo valor L, então os limites laterais teriam que ser iguais. Nesse caso, os limites laterais não são iguais. Então, isso vai significar que o limite não existe. Tá bom? E aí a gente vai ver também que se os limites laterais existem e são iguais, esse é exatamente o valor do limite da função sem ser os limites laterais.